Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para todo sempre. Preste minha atenção. Em 2 Coríntios, né? Capítulo 3, versículo 6, né? Paulo fala que a letra mata, né? E que o Espírito é o que vivifica. Por exemplo, ninguém sabia mais ou menos, né? Como Paulo estava expressando, passando informações, passando pregações, exortações para cada igreja, cada comunidade ali individualmente falando, né? Por exemplo, a igreja situada em Coríntios, né? Duas cartas, primeira, segunda Coríntios. O espírito daquela carta ali, que Paulo cunhou com suas próprias mãos, a maneira e a forma com que o espírito de Paulo, sabe, transcendeu e cunhou, sabe, ele transliterou ali para aquelas cartas todo o seu, sabe, seu conhecimento espiritual foi de propriedade da mente de Paulo, que tinha uma mente de Cristo dentro de um conteúdo que só ele possuía e mais ninguém. Aí quando você vai ler um autor de um livro, de alguma coisa, você tem que saber ou entender o mecanismo do que o autor está querendo te dizer, querendo passar, o que ele quer te expressar. Sabe? Porque até então fica como que um enigma. Tem momentos que Paulo ele se comporta como que, sabe, de uma maneira. Tem momentos que o apóstolo Paulo, nas cartas dele, se comporta de outra maneira, sabe? Tem momentos que ele manda ter misericórdia, amar, tal, fazer um discurso bonito, mas tem hora que ele manda entregar nas mãos de Deus o indivíduo que estava aí se relacionando com a mulher do pai. Isso aí tem em Coríntios. Ou seja, uma hora ele usa de misericórdia, outra hora Paulo. Ou seja, o tempo, o momento, a esfera, sabe? Tudo isso aí contribui, né? Para que Paulo tivesse um estado ali de espírito em alguns momentos mais conturbado, né? E outros momentos mais, sabe? Paulo estava mais angustiado, sabe? Ele usava mais de misericórdia. Teve um momento que ele usou mais de compreensão. Teve um momento que ele usou mais de espariedade, sabe? Teve um momento que ele usou mais de exaltação. Teve um momento que ele usou mais de crítica. Teve um momento que Paulo... Ou seja, Paulo ele foi, na verdade, se transfigurando, sabe? Em uma inúmeras versões dele mesmo, sabe? Porque o cunho de espírito, né, que foi escrito o 1 Coríntios, o 2 Coríntios, não é o mesmo. A mesma forma, a carta aos Efésios já foi feita de outra forma, de outra maneira, e tinha mais suavidade, né? E tinha outra carta que já tinha mais suavidade, tinha uma que pesava mais. Ou seja, o espírito com que Paulo construiu as suas cartas, sabe, retrata muito essa questão aí sabe, do momento que ele estava passando, né? Teve um momento que ele estava viajando, teve um momento que ele estava sendo perseguido, teve um momento que ele estava triste, teve um momento que ele estava atribulado, teve um momento que ele estava alegre, sabe? Teve um momento que ele estava perplexo, sabe? Ou seja, os momentos que Paulo foi construindo a carta, o próprio mundo espiritual usou esse momento aí de questões de espírito de estado ou estado de espírito dele, de Paulo, para cunhar as cartas. Só que essas cartas, Paulo parte para a glória de Deus e vai estar com Deus, como ele mesmo falou, que ia chegar um momento em que ele ia partir, sabe? E teve um momento que Paulo, ele na verdade, ele deixou algo bem claro, né? Que depois da sua partida ia se introduzir lobos devoradores, e aí esses lobos na verdade ia transtornar aí o corpo de Cristo. E mais tarde isso aí se concretizou, né? Foi uma espécie de profecia que se concluiu, sabe? Se cumpriu.
Aí, o que é que acontece? Acontece que as cartas de Paulo, mais tarde, caem na mão de quem? Cai na mão de um imperador chamado de Constantino, né? E ele vai separar os livros e as cartas que nós, né, vamos ler na nossa Bíblia. Constantino que separou aí a Bíblia que a gente conhecemos hoje. A Bíblia católica tem 72 livros, já a Bíblia protestante tem 66. E tanto em uma como em outra, tanto na católica como na protestante, tinha assim, sabe, assim, tinha as cartas paulinas. Tinha as cartas paulinas, né? Só que essas cartas paulinas mais tarde, né, com a chegada aí de um jovem clero chamado de Martin Lutero, esse cara vai romper com a igreja católica, né? Vai romper aí com a igreja romana católica e ele vai protestar algumas coisas que estavam erradas, que na visão dele estava errado, né? E aí há uma ruptura, uma cisão ali, né? Há uma cisão, uma ruptura, sabe? E ali surge o protestantismo, que do protestantismo vai surgir essas igrejas que conhecemos hoje, né? Como Adventista, Batista, Testemunho de Jeová, essas igrejas adventistas, nenhuma delas existia. Só veio existir muito por conta de Lutero. Não foi nem Lutero que fez elas foram surgindo, né? E foram virando instituições. E virando instituições, praticamente, de alguma forma, de alguma maneira, conseguiram então colocar uma enxurrada aí de escravos mais uma vez dentro dessas denominações, porque quem está dentro das denominações hoje é escravo, sabe? Até porque hoje está existindo um movimento chamado de desengrejado, né? Hoje eles estão sendo impactados aí, né? Por essas questões aí das redes sociais, né? Que tem, na verdade, contribuído muito para que as pessoas deixassem aí essa lacuna, né? Esse despreendimento aí de frequentar as denominações. E muita gente saiu, ou seja, a igreja batista tomou prejuízo, a igreja, sabe, universal tomou prejuízo, a igreja mundial tomou prejuízo, a adventista está tomando prejuízo, porque o povo está saindo dela. Até porque quando Jesus começou seu ministério, o que foi que aconteceu? Jesus, na verdade, ele foi expulso. E os fariseus e os saduceus, depois que expulsa Jesus, né? Quando Jesus vai ler ali uma passagem de Isaías, que ele falou que tinha que ser cumprido nele mesmo, ele vai ser expulso. Nessa expulsão dele, Jesus passa a pregar onde? Nas praças, sabe? Nos barcos, sabe? Nas praias, sabe? Ali nos montes. Ou seja, Jesus não tinha um local fixo. Jesus pregava em todo lugar, porque ele mesmo disse, né? Que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, não dentro de quatro paredes. Quatro paredes, não sei, a mesma pessoa que achou Deus em quatro paredes, sabe? Pode achar Deus em qualquer lugar, meu irmão, porque Deus é um ser atemporal, sabe? Deus é um ser universal. Você pode achar. Jonas achou Deus dentro da barriga do peixe. Sadraque, Mesaque e Abednego achou Deus dentro da fornalha, sabe? Jó achou Deus, sabe, em um tornado, né, em um furacão, sei lá, em um redemoinho de vento. Jó achou Deus ali. Elias achou Deus dentro de uma caverna quando estava na depressão. Moisés achou Deus aonde? Na sarça ardente, né, a manifestação de Deus ali. Ou seja, Deus está em todos os lugares, meu irmão. Mas o homem, ele tem uma forte mega hipertendência de prender, sabe, os seus escravos para dali lucrar, sabe, para dali tirar ali os seus benefícios financeiros, né? Então, Paulo diz que a letra mata. E realmente a letra mata, porque muitas vezes,
por a letra matar. A Bíblia tem momentos que ela fala de forma literal, tem momentos que ela fala de forma aí figurativa. Mas a pessoa que está com o poder da Bíblia na mão, que é um pastor, que é um líder religioso, ele vai, na verdade, manipular aquela massa, aquela multidão, conforme o querer e o sistema dele. Por exemplo, o sistema da Universal, eles manipulam o povo, já manipulam o povo muito, né? Se ir andando ali pela fé, né? E ali usa a fé de Abraão porque está na Bíblia. Ele toma alguns versículos ali emprestados e ali está tudo muito bom. Aí você vai ver que os testemunhos de Jeová já pregam o que? O nome de Jeová já prega paraíso, meu irmão. Tá onde está na Bíblia também. Eles tomam versículo emprestado e pregam aquilo ali. E ainda se justificam, né? Os testemunhos de Jeová, você vai ver os adventistas também se justificando no sábado que eles nunca guardaram, sabe? Porque nós vivemos no calendário gregoriano, sabe? E não no calendário judaico. A gente não, os adventistas não têm condição nenhuma de guardar o sábado judaico, até porque o nosso calendário é um, o do judaico é outro. A gente vive no calendário ocidental gregoriano, sabe? Até nisso eles cometeram um grande erro, até porque Gregório, como papa, ele era assim pagão. Aí você vai ver também que a Assembleia, sabe, cada um procura dar um jeitinho ali de tomar um versículo emprestado e fazer seus estudos e manipular aquela massa que está ali, né, os seus escravos, né, os seus gado ali. Com fins lucrativos, né, com aquela velha equação da morte. O que é a equação da morte? A equação da morte é aquela questão onde sai tudo do povo para o bolso dele, mas não sai um centavo dele para o povo. É a equação da morte, né? É aquela equação da Universal. De tudo que Deus te dá em dobro, isso aí nunca acontece, porque eles pregam um versículo emprestado e esse versículo é apresentado como algo realmente surreal, porém só quem sofre déficit no bolso é o próprio povo. Por que o povo sofre esse déficit? Porque o povo não tem conhecimento, pô. O povo acha que está ali naquelas quatro paredes agradando a Deus. E não estão, só estão, na verdade, sendo vassalo de um líder, meu irmão, religioso que só tem por prioridade, priorizar a questão financeira, sabe? Que é tirar do povo e colocar no bolso dele. Vocês estão entendendo? Então a letra vem matando há muito tempo, sabe? A letra vem matando há muito tempo. Você vê que o inferno ele não existe, mas acharam um versículo lá e aí foi o rolo compressor, né? Para poder escravizar muita gente que tem medo do inferno. O inferno nunca existiu, mas foi uma tática usada, né? Um meio usado, né? Para poder intimidar aí a massa que ficava com medo do inferno. Você vê também que esse segundo advento de Jesus, essa volta de Jesus também nunca vai existir. O anticristo é outra balela, outra mentira. Ou seja, tudo isso aí só foi possível porque eles conseguem sim tomar versículos emprestados e esses versículos emprestados ali, eles criarem ali, né, com a gambiarra, sabe? Um tipo ali de conexões de versículos bíblicos e formar ali um sistemazinho, sabe? Um estudozinho e ali prender sua atenção e você acreditar de uma forma tão bela e bonita que aquilo ali é verdade, quando na verdade aquilo ali, além de não ser verdade, não foi isso que Jesus pregou. Jesus, você não vai ver Jesus pregando sobre o anticristo, você não vai ver Jesus pregando sobre nada disso aí. Só que esses caras insistem em fazer isso, sabe? O anticristo, por exemplo, eles já deram muito, já trouxeram muito candidato a anticristo ao longo dos tempos. O candidato como o Papa já foi candidato, sabe? O Papa, depois veio o Gorbachev. Você vê que até Barack Obama foi tido sim como anticristo, depois agora foi Donald Trump foi tido como anticristo, né? Depois foi aquele presidente da França, né? Emmanuel Macron. Agora a vez agora é da Stalin, já passou por isso, né?
Lenin passou por isso, enfim, Mao Tse Tung já passou por isso. Então eles ficam ali renovando as mentiras dele. Né? Por último agora é Elon Musk, que foi tido como anticristo. E é um anticristo que você vê como a mentira ela tende a tentar se manter vivo através de quê? Através de versões. E é isso que eles fazem. Eles ficam colocando o anticristo aqui. Quem não se lembra da década de 80, onde eles falaram, o sistema religioso falou que o código de barra era assim, o número 666 do anticristo, que o número do 666 está na mitra ali do Papa, que é aquele chapéu do Papa ali e tal, e que o Papa, aquele chapéu do Papa ali era a era de peixe e tal. Tudo balela, irmão. Tudo balela, tudo balela, tudo mentira. A letra mata, é por isso que eles conseguem galgar alguma espécie de benefício, muito por conta de que a letra mata, e a pessoa acredita, a multidão acredita naquilo ali, meu irmão, fora os teatros que eles andam fazendo. Tá entendendo? Então, veja o que a Bíblia diz sobre algumas situações aqui que a gente vai falar aqui em Hebreus, né? Vamos lá. Hebreus 10, versículo 32. Lembro-vos, porém, dos passados, em que, depois de sedes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Tá entendendo? Aí vem, versículo 33. Em parte foste feito espetáculo com vitupério e tribulações, e em parte foste participante com os que assim foram tratados. Aqui está falando de um sofrimento, né? Onde as pessoas elas são sim colocadas sobre uma situação e ela tem que suportar aquela situação ali, meu irmão, porque a Bíblia está dizendo que ela tem que suportar. Tá entendendo? Em parte foste feito espetáculo, ou seja, você em parte foi colocado como espetáculo, como um vitupério, sabe? E tribulações, ou seja, sua tribulação é um espetáculo, né? É um teatro para uma grande multidão de gente ali que vai ver sua miséria, suas situações difíceis e tal, e você tem que se alegrar ali, porque aquilo ali foi, na verdade, está escrito e você tem que ficar calado e aceitar. Ou seja, é condicionando você, ou vocês no plural, a aceitar toda essa comiseração ali, meu irmão. Usando o que? Versículo bíblico. Tá entendendo? Foste participante com os que assim foram tratados, ou seja, foi tratado, né, dessa forma aí, maltratado dessa forma, e eu sou participante e tenho que aceitar também. Aí a letra aqui, pegando do pé da letra, você tem que aceitar aquilo ali, ou seja, vai te condicionando a uma situação que você se vê em um aperto, sabe? Aí depois disso aí vamos falar mais lá na frente. Preste bem atenção, versículo de Hebreus 10, 34 agora. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expolação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Aí a pessoa usa esse versículo aqui falando, rapaz, pode passar toda a desgraça que você tem que passar aqui na terra, né? Que você está se assemelhando a Jesus, você está se tornando um avatar, se tornando uma espécie de Cristo aí, e com esse sofrimento todo aí você está, na verdade, construindo lá no céu, sabe? Uma Jake Dama, sei lá, um castelo, você está construindo aí um mundo, sabe? Uma riqueza imensurável. Cada vez que você sofre aqui na terra, mais coisa você vai ter lá no céu. Você veja, né? A forma que é introduzida, a forma que é colocada, né? Imposta nessas pessoas que praticamente são iletradas, né? São incautas e elas não têm assim muito o que fazer. Então elas aceitam porque eles pegaram letra e condicionaram essa multidão, essas pessoas disso. Então as pessoas aceitam o sofrimento. Foi isso que aconteceu muito, mas muito mesmo, em séculos passados, até, meu irmão, que chegou um momento que Deus teve que levantar pessoas
que não clamavam o nome dele. Deus teve que levantar, porque a Igreja Católica conseguiu colocar os camponeses, sabe? Aquela multidão de seres humanos do continente europeu na miséria, usando versículos tipo esse aí, que você tem que aceitar tudo, eles condicionam você ali e tá tudo muito bom. Tá entendendo? E a pessoa fica ali pensando que está agradando a Deus. E nos palácios, né? Ali nos mosteiros, sabe? Ali nas igrejas imponentes católicas, sabe? E nos lugares mais recônditos da igreja católica, uma sujaria terrível, meu irmão. Uma sujeira terrível. Onde os papas, os padres, eles se embriagavam, sabe? Eles praticavam orgias sexuais. Era homem com mulher, homem com homem, e aí fazia bestialismo, sabe? Praticava todo ensejo ali de sujeira no meio deles ali e tal. E era uma orgia terrível, era a verdadeira Babilônia, né? Que não se lembra daquela Babilônia ali onde Deus colocou aquela mão flutuante lá na época de Belsazar, né? Era mais ou menos, foi isso aí que Lutero viu, pô. Lutero, quando chegou lá, falou que tinha que ser um lugar santo, tá? Essa aberração pior do que lá fora. Lá fora tá mais santo que aqui dentro. Aqui dentro tá uma verdadeira bagunça, um verdadeiro inferno. Mulher transando com um bocado de mulher, um homem se enverandando com um bocado de homem, um homem com mulher, animal no meio, bestialismo, zoofilismo, sabe? Uma bagunça. É uma verdadeira Babilônia. Mas ali era o lugar santo, mas era um lugar escondido, recôndito, onde ninguém via. Eles se apresentavam, né, como santo, mas nos bastidores viviam como demônios. É aquela velha frase, né, da lua. A lua, ela tem quatro fases, mas a lua tem duas faces. A lua tem duas faces. A face da lua é uma. Aqui se apresenta pra gente, onde todas as vezes a gente vê, né? De forma eterna. A lua sempre se apresentou daquele jeito ali. Uma parte da lua é visível e a outra é oculta. Então eles viviam assim, para a multidão, para o povo, eles eram santos. Aquela face da lua, sabe? Iluminada pelos raios do sol, né? Mas a parte escura, só ele sabia como eram os bastidores, meu irmão. Daquela bagunça ali, porque na verdade os bastidores de poderes é a mesma coisa. Você vai ver que os bastidores da política é a mesma coisa, religioso é a mesma coisa, sabe? No meio dos jogadores de futebol, os bastidores desses caras não são muito bons. Regido aí, sabe? Por erguido aí por orgias sexuais. Então, homem de poder, só basta ter poder para poder usufruir do que o poder, na verdade, lhe proporciona. E é assim que acontece. Em todos os setores, em todos os segmentos, existe essa bagunça. Só basta chegar no poder. Na Igreja Católica foi assim. Só que a Igreja Católica, né, na política assim, no segmento de jogador de futebol é assim, né? No futebol é assim, enfim. Sempre há orgia sexual. Sempre tem mulher no meio. Onde eles brincam, bagunçam, sabe? Faz de tudo ali. E o que acontece? Acontece que, por outro lado, né? Isso é o lado escuro da lua, né? Aí, a Igreja Católica, ou os católicos, os clero católicos, quando eles queriam, na verdade, mostrar o lado bem dele, o que é que eles faziam? Eles se vestiam como os sacerdotes, né? Os fariseus e os saduceus se vestiam muitíssimamente bem e se apresentavam ao povo como que fosse o maior santo do mundo, quando na verdade nunca foram, né? Porque a orgia cantava no centro lá onde ninguém via, de forma oculta, de forma escondida. E Lutero viu isso ali, meu irmão, e rompeu com a Igreja Católica. Mas eles mantinham o povo através de letra, daquilo que estava escrito, quietinho. Olha, fiquem quietos aí, o escravo, porque Deus quer vocês assim, quietinhos, santinhos, sem rebelião nenhuma. Eu não quero ver vocês rebeldes, sabe? Porque
Deus, ele tem o melhor para você lá no céu, enquanto na verdade eles estavam tirando do povo e praticando toda espécie de orgia, viviam muitíssimamente bem, enquanto o povo vivia na miséria e na desgraça. E usava o que? A Bíblia. Como versículo como esse aqui era muitíssimamente bem usado, aonde a Bíblia diz aqui, porque também vós compadeceste dos que estavam na prisão, sabe? E permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tende aonde nos céus, uma possessão melhor e permanente, ou seja, não, aqui tá ruim, fique na sua. Chega lá no céu, vai ter uma possessão melhor, você vai ficar de boa lá. E aí o povo se aquietava, tipo, você já viu um drogado, né? O cara quando tá sem droga, sabe? O cara fica meio louco lá, sabe? Fica meio doido lá. Mas quando o cara dá droga a ele, né? O que acontece? Ele passa a se acalmar. Então, esses versículos aqui é como se fosse uma injeção de droga na mente do povo, onde o povo, depois que ouvia aquilo, se aquietava, sabe? Se assossegava, falava, não, tá bom, a gente aceita, porque a gente vai ter uma possessão no céu, sabe? Enquanto eles viviam muitíssimamente bem, sabe? Então, vamos lá. Versículo 35. Não rejeites, pois, a vossa confiança, que tendes grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de terdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aí vem esse versículo aqui e fala assim, ó, fique tranquilo aí, sabe? Que depois de você sofrer tanto, você vai alcançar a promessa. É mais um versículo usado, né, naqueles tempos bíblicos lá da Igreja Católica para manter aquela multidão. E versículos são usados hoje da mesma maneira e forma, porque a letra mata, meu irmão, a letra engana. Ou seja, o espírito que foi construído esses versículos de Hebreus aqui, né, o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, esse espírito aí, na verdade, só o escritor sabe como e de que forma e maneira ele escreveu, ele cunhou isso aqui. Só o espírito dele sabe o que se passou na mente dele para ele escrever isso aqui. Não foi com o intuito de escravizar ninguém, sabe? Nem desencorajar ninguém. Mas, como Paulo falou, que nos tempos de sua partida iam se introduzir lobos devoradores, que esses lobos devoradores iam fazer o quê? Iam agora pegar esses versículos, né, que a letra mata, e agora implantar no povo, implementar no povo e lascar o povo em banda, meu irmão. E eles iam viver sempre muitíssimamente bem e o povo ia viver sempre aonde? Na miséria. É a equação da morte. Se tira tudo do pobre para eles, mas não sai um centavo dele para o povo, tá entendendo? E é assim, pessoal. Então esses versículos sempre foram usados dessa maneira e forma. Quando fosse houver alguma rebelião, não, esse aí é do diabo, ele tem que morrer. E aí, meu irmão, o rebelde morria, sabe? Versículo 37, porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E aí mais um versículo usado, né? Onde o autor está mostrando uma situação naquele momento, naqueles tempos ali, aonde pessoas, né, dos tempos atuais, eles vão pegar, ou dos tempos da Igreja Católica, que pegava esses versículos e traduzia conforme queria a vontade dele ou deles, para poder, na verdade, manipular o povo, sabe?
dizendo assim, ó, mas o justo viverá de que da fé, sabe? Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Ou seja, você tinha que esperar que aquilo ali, meu irmão, esperar a volta de Jesus, essa volta de Jesus que nunca chegou e nunca vai chegar, meu irmão. A volta de Jesus para José foi quando para José foi quando Deus cumpriu a promessa na vida de José, então chegou. Ou então quando a pessoa literalmente morre, então ali chega a volta de Jesus. Dessas duas, uma. Ou quando se cumpre a promessa de Deus na sua vida, ou quando você literalmente morre. Você vai ver que tem uma passagem que fala muitíssimamente bem disso. Por exemplo, teve um homem que ele estava esperando Jesus, né? E realmente, depois que Jesus nasce, Jesus é apresentado a esse senhor de idade, né? Tá no livro aí de Marcos, é Mateus, João, sei lá, Lucas. E acontece que ele vê, ele fala assim: Senhor, pode despedir seu servo em paz, porque eu já vi a tua salvação. Ou seja, ele viu a promessa se cumprindo e depois da promessa, com o tempo, ele partiu mesmo. Então ele viu o quê? Ele viu as duas voltas de Jesus, a promessa se cumprindo e mais tarde ele realmente partiu, ou seja, ele teve esse privilégio. Sabe? A volta de Jesus é quando se cumpre alguma coisa na sua vida. Sabe? As promessas dele na sua vida ou quando literalmente você morre. Essa é a volta. Só que o sistema, ele pegou alguns versículos emprestados e aí criou aí, né, um emaranhado aí de legos, sabe? De gambiarras aí, sabe? De gambiarras aí, de versículos bíblicos e deu de beber ao povo para escravizar o povo, sabe? Porque a letra mata, meu irmão. Tá entendendo? E falando nisso, para a gente já encerrar, preste bem atenção. Teve uma época, né, que a Igreja Católica estava imperando com muito poder na Europa. Surgiu um grupo no século XV, se eu não me engano, até o século XVI, chamado de humanismo, né? Um movimento filosófico e intelectual chamado de humanismo. E o que é o humanismo? O humanismo, ele na verdade é um movimento antropocentrismo. E o que é o antropocentrismo? O antropocentrismo é o homem no centro. Ou seja, a Igreja Católica, né? Eles pregavam o teocentrismo. Deus no centro. E realmente Deus tem que estar no centro mesmo. Mas só o que eles faziam? A Igreja Católica. Eles usavam de má fé. Eles usavam, né, Deus como escudo, né, e como forma de ganhar aí, de galgar os seus benefícios, né, usando Deus, vendendo fé, vendendo meio mundo aí de bugiganga, meio mundo de dente, meio mundo de artigo, sabe? Meio mundo de indulgência. E colocava Deus na frente, como muita gente faz hoje, né? Como qualquer denominação, qualquer instituição faz hoje. Ele sempre coloca a figura de Deus na frente, porque a figura de Deus na frente quebra qualquer espécie aí de rebeldia, quebra qualquer espécie de interrogação, quebra qualquer espécie aí de rebelião, sabe? Quebra qualquer espécie aí de retaliação. Então as pessoas começam a se acalmar, e como eu falei a você, sabe? Quando um drogado ele está meio que agitado, é porque ele está em um estado de abstinência da droga, sabe? O que é abstinência? Ele está em um estado ali de jejum de droga, então ele fica meio que agitado. Aí vem uma pessoa e vai injeta nele, ou dá alguma coisa a ele, alguma droga a ele, para ele poder se acalmar. Assim foi sempre o povo. Quando o povo tentava se rebelar, logo acontecia o quê? Um acordo, né? Acontecia alguma coisa para poder acalmar, amansar a multidão, amansar o povo, amansar a sociedade. Porque a sociedade não podia se rebelar, sabe? E quando, na verdade, Deus, ele quer dar um basta em determinado tipo de situação,
Deus levanta quem Ele quer. Você vê que Deus levantou Ciro para libertar o povo de Deus, o povo judeu, das garras de Babilônia. E quem era Ciro? Ciro era um pagão. Deus levantou ele, meu irmão. E Deus chamou Ciro de servo. Deus já tinha escolhido ele. Ou seja, quando Deus ele quer quebrar algum sistema, ele levanta alguém. Sabe? Porque, meu irmão, do jeito que está, não, sabe, não podia ficar. Por exemplo, como ia se cumprir aquela passagem onde Daniel disse que a ciência ia se multiplicar, né? O anjo chega para Daniel e fala: "Ai, Daniel, se aliás essas palavras que a ciência vai se multiplicar nos últimos tempos." Mas para a ciência se multiplicar, as coisas tinham que acontecer. Mas como é que as coisas vão acontecer onde a dona e toda poderosa católica, né? Toda poderosa igreja católica, ela na verdade tinha um poder absoluto, né, e total da Europa. Alguém tinha que quebrar esse poder. O que foi que Deus fez? Deus foi levantando movimentos. Que movimentos são esses? Movimentos filosóficos. Um desses movimentos foi o que? O humanismo. Tudo bem que o humanismo ele não se acentua muito aí a nível e acordo bíblico, porque o humanismo, ele na verdade exalta o homem. Ele exalta o antropocentrismo, sabe? Coloca o homem no centro. E de algum momento foi importante, até porque o antropocentrismo, esse movimento humanismo, que dava razão total ao homem, onde o homem não dependia de Deus para nada, o homem tinha que se entrar no trono, sabe? E governar, reinar de forma absoluta, foi o que na verdade tirou o poder da Igreja Católica. Esse movimento, sabe, chamado de humanismo, aonde ocorreu na Europa no século XV ao XVI, ele trouxe algo de suma importância, onde vai exaltar e colocar o homem no centro, sabe, no centro aí do universo e não mais Deus, sabe, como aconteceu com a Igreja Católica, que usava Deus como centro, porém quem vivia no centro, comandando e governando todas as coisas, era a Igreja Católica. O que acontece hoje, usando versículos, sabe, que a Bíblia diz que a letra mata para poder escravizar o povo. E nisso, meu irmão, esse mecanismo chamado de humanismo, que foi se proliferando aí na Europa, ele trouxe algo de suma importância: o individualismo, a liberdade, o racionalismo e o cientificismo, sabe? E o cientificismo, que é a ciência, mano. Ou seja, você hoje tem televisão em casa, você tem celular, você tem fogão, eletrodoméstico, você tem geladeira, você tem lâmpada, você tem, sabe? Você desfruta aí de toda uma grande propriedade de benefício científico que hoje você tem, que imperador, reis nunca tiveram, né? E hoje você tem em sua casa aí, muito por conta da ciência. E se Deus não levanta esse movimento chamado de humanismo, onde exalta o antropocentrismo, provavelmente isso poderia até chegar nas nossas mãos, né? Televisão, celular, fogão, ventilador, micro-ondas, sabe? Toda essa gama de eletrodoméstico ia demorar muito de chegar nas nossas mãos. O que foi que Deus fez? Deus, ele foi lá e tomou as rédeas, levantou esse movimento chamado de humanismo, e também Deus levantou outro movimento, né, chamado aí de iluminismo, que atuou e efetuou para a queda aí tanto do absolutismo dos reis como também do absolutismo do Papa, né, que ambos trabalhavam junto, né? Era o verdadeiro café com leite ali da época, né? Aqueles acordos extra-campos ali para poder manter o povo na miséria, utilizando ali, né, Deus e alguns versículos que eu disse a você que a letra mata, e o povo fica acreditando para amansar os drogados, né? Os drogados aí espirituais. Quando a pessoa
tá em abstinência, fica meio que agitado. O que foi que aconteceu? Não, rapaz, diga a ela que ela vai ganhar um pedaço dela no céu, que o pedaço dela no céu vai ser gigantão, sabe? Ela vai ter uma mansão lá no céu. Então a pessoa já se acalmava aqui. Ela dava a droga, dava aquela falsa esperança à pessoa. E a pessoa acreditava, isso era dado a todo mundo, como é dado até hoje mesmo. Político faz isso, sabe? Político faz isso. Religioso faz isso. Muita gente faz isso. É uma tática mesmo, que é usada até hoje. Tá entendendo? E Deus levanta esses movimentos chamados de humanismo e iluminismo para poder, meu irmão, desconstruir essa farsa aí da Igreja Católica, Igreja Romana Católica. A mesma coisa Deus usou 4 leprosos, eu acho, para poder tirar da escravidão, sabe? De um sítio ali armado pelo exército inimigo, um povo, meu irmão, que estava ali passando fome. Essa história está no Segunda Reis, eu acho, em Primeira Reis, onde o povo está ali sofrendo, onde o povo de Deus está cercado, né? O povo está cercado por conta dos inimigos, está sitiado, não pode nem sair nem entrar. E dentro, claro, né? O bicho estava pegando porque a fome já estava começando a imperar, né? A água estava escassa. E ali, quanto mais o tempo passa, mais fome o povo ia passar. E quem se arriscasse a ir para fora morria. E Deus usou quem? 4 leprosos. Deus usa quem Ele quer. Deus usou esse movimento chamado de humanismo, né? Que exaltava até, né? O antropocentrismo, que é o homem no centro. Sabemos que é uma verdadeira cascata, né? Porque a própria NASA já disse. Se um asteroide vier para cá e a gente conseguir identificar um asteroide, veja que a NASA falou. Se a gente conseguir identificar um asteroide com cerca de 10 anos de antecedência, mesmo assim a Terra não estará salva. Esse asteroide pode entrar sim em rota de coalizão com o planeta Terra e levar a humanidade à extinção. E isso é uma verdade. Você vai ver que esse humanismo, sabe, esse antropocentrismo cai por terra. Ou seja, um homem ele precisa de um ser todo poderoso que é Deus, não tem para onde correr. Mas naquele momento ali o humanismo foi sim de suma importância, como o iluminismo foi de suma importância também. Foram 2 movimentos que Deus usou, como usou aqueles 4 leprosos lá para libertar aquela multidão de gente que estava escrava ali, passando fome, sabe? E ali, assim como Deus libertou aquela multidão usando 4 leprosos, Deus usou também o humanismo e o iluminismo no século XV ao XVI ali, sabe? Esses movimentos contribuíram muito para a ciência, libertar a ciência, né? O cavalo da ciência que saiu cavalgando e hoje nos beneficiou muito. Senão a gente ia estar até hoje, meu irmão, na mão da Igreja Católica e pouco progresso científico ia ocorrer. Então Deus, né, para honrar a sua palavra, né, porque a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para que se cumpra, assim como ele tinha prometido a Daniel que a ciência ia se multiplicar, realmente ele ia fazer a ciência se multiplicar, mas para isso ele tinha que destronar a Igreja Católica e destronou através de quem? Desses 2 movimentos, humanismo e iluminismo, que foi um movimento intelectual filosófico que derrubou aí esse poder da Igreja Católica sobre o povo. E tem que ter essas pessoas rebeldes, irmão, sabe? Você vai ver que a Bíblia muitas vezes manda você ficar. Sabe o que a Bíblia? Eles usam o versículo para amansar muita gente. Olha, Deus não quer que você seja rico, sabe? Deus não quer que você faça isso, que você não faça aquilo. Ó, tem coisa que realmente você não pode fazer, mas uma coisa que você vai fazer para poder beneficiar seu estado social, claro, sim. Quem não quer ficar bem de vida? Quem não quer ficar rico? Todo mundo quer mesmo. Quem não quer melhorar de vida? Todo mundo quer, mas só que eles não querem isso. Ele quer que você fique aí, ó, na miséria, passando fome, porque quando você entender que você está passando fome, está na miséria, não tem nada aqui comer, as coisas estão difíceis, então um verdadeiro congestionamento na sua vida de todas as formas, lado, uma guerra, sabe, de forma simultânea contra você, sabe, aonde várias frentes de guerra você está lutando contra meio mundo de coisa ao mesmo tempo, você fica como que perdido, meu irmão.
E você perdido, você é uma presa fácil para quem? Para essas pessoas, esses líderes religiosos que vai fazer o que? Eles vão fazer simplesmente isso. Vai pegar versículos isolados, emprestado, a letra mata e vai dar a você que você vai fazer parte de uma mega, hiper, giga multidão e vai ficar todo mundo amansado ali, acreditando que aquilo ali é verdade, onde só eles enriquecem e o povo que se lasque. Vocês estão entendendo? Então, versículos assim foram dados também pelo quê? Pelos padres católicos, sabe, que saíram da Europa para vir para cá, para a América do Sul, catequizar os índios, tanto do lado dos espanhóis, né? Que é o Tratado de Tordesilhas ali dividiu a América do Sul em duas partes, em duas páginas, em dois lados, em duas bandas. Né? O Brasil ficou de um lado, a metade toda dos países ficaram de outra. Né? Uma parte ficou com os espanhóis, outra parte ficou com os portugueses. A gente brasileiro ficamos, sabe, sobre o comando dos portugueses. Já Bolívia, Argentina, Chile, Peru, Equador, Uruguai, sabe, Paraguai, todas essas outras aí ficaram no cunho e sobre o poder e o mando e o comando dos espanhóis, sabe? Você vê que eles tinham tanto poder que foi o Papa, meu irmão, lá que decidiu a terra dos outros aqui, a terra dos índios. A terra era dos índios, mas por eles terem poder, eles foram e dividiram a terra para português, né? Para o filho português e para o filho espanhol, né? Que são os dois filhos do Papa, do papado da época. Você vê a covardia, chegaram aqui, dizimaram, né? Maltrataram os índios, violentaram as índias, sabe? Bagunçaram, trouxeram muita doença para os índios, porque os índios eram imunes, sabe? Viviam da forma e maneira deles. Os nativos não tinham doença, que trouxeram a doença foram tanto os espanhóis como os portugueses. Não só isso, trouxe também a corrupção. Aí o que acontece, meu amigo, minha amiga? Acontece que nesse inteirinho ali, né? Eles mandam trazer também os negros, os africanos e tal. E tem alguns africanos que se rebelam. Teve africano aqui que se rebelou. Um deles mais conhecido foi como chamado de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares se rebelou, não queria ser, sabe? Eles catequizavam os índios e catequizavam os negros para amansar esse povo, para o povo não se rebelar. Mas só que tinha momento que tanto os índios como os próprios negros se rebelavam mesmo. Um deles foi esse Zumbi dos Palmares. Que foi que o Zumbi dos Palmares fez? Ele pegou e correu lá para um canto lá da floresta e formou ali uma colônia, onde ele acolhia todos os negros fugitivos, negros esses fugitivos que não queria ficar debaixo de seus senhores, mas a Bíblia falava o que para amansar ele? A letra mata, não, se suportai os seus senhores, sabe? Se os seus senhores te dessem chicotada, diga aleluia, se dá 1000 chicotadas, diga amém, porque você vai ter o quê? Você vai ter um paraíso no céu, porque Jesus sofreu isso. Só que, meu irmão, pelo amor de Deus, a letra mata, sabe? É aquele funcionário que está vendo que não está dando mais para ficar naquela empresa, meu irmão, que a empresa realmente está tratando ele mal. E o cara, uma hora o cara vai se revoltar, meu irmão. É aquele pai ou aquela mãe que está oprimindo seu filho, está oprimindo sua filha. Uma hora os filhos vai se rebelar e vai sair de casa. Tá entendendo? Porque ninguém, meu irmão, está disposto a sofrer. Ninguém quer sofrer. Ninguém é masoquista, quer ficar sofrendo, meu irmão. Tá entendendo? Ninguém é masoquista. A mesma coisa é quando o governo oprime o povo. Isso aconteceu lá na Tunísia. Foi tanta opressão, mas tanta opressão, que teve um tunisiano que atirou fogo nele mesmo, velho. E aí desencadeou, sabe? O cara virou tocha humana e desencadeou, naquele ato que ele fez sacrificial, um movimento chamado de Primavera Árabe. E esse movimento Primavera Árabe vai destronar, vai varrer o Oriente Médio, vai destronar meio mundo de ditador. E os que não caíram, meu irmão, ficaram na corda bamba e acionaram o sinal vermelho de alerta, dizendo assim, olha, vamos parar de maltratar o povo aí, porque o povo agora já está sabido. Sabe? Então, pessoal, foi isso que aconteceu também na época do filho do rei Salomão, Jeroboão. Jeroboão começou a oprimir o povo pegou e se rebelou contra ele, meu irmão. O impeachment de Collor foi muito por conta disso. Ou seja, o povo, o dinheiro que estava nos bancos
o dinheiro que estava no banco do povo, Collor tirou, apanhou o dinheiro de todo mundo na tora mesmo, na cara dura, levou o dinheiro de todo mundo. Aí você tinha lá 10 mil, 5 mil, e de repente você passava o cartão lá para ver o saldo, não tinha um centavo. O que tirou? O governo de Collor. Impeachment nele, ou seja, você vai aceitar isso? Não, mas a Bíblia diz que você tem que aceitar, que você vai ter o quê? Você vai ter um pedacinho do céu lá no céu, sabe? Você vai ter um pedacinho lá de ouro, tal. Meu irmão, a Bíblia diz que a letra mata. A Bíblia diz que a letra mata. Então, se você for aceitar tudo que for impondo, sabe? Tudo que for colocado nas suas costas, como burro de carga, você vai se lascar, meu irmão. Tá entendendo? Tem momento que você vai ver jovens no Japão, jovens aí no Chile, jovens aí na Europa, na França, saindo para a guerra, para a luta contra o exército por conta de quê? De não perder direitos, meu irmão. Mas se eles ficarem em casa lendo a Bíblia, não, rapaz, a gente tem que aceitar, né, que Jesus vai voltar, né, que a gente tem que participar do sofrimento de Cristo, temos que tomar cacetada, paulada, passar fome, tá tudo muito bom. Uma hora vai aparecer um maluco no meio desse grupo aí de medroso e vai falar, não, velho, sofra você, só vou cair fora, meu irmão. Vou cair fora, meu irmão, e vou tentar lutar sozinho, dar uma de Rambo, dar de Rambo, dar de Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, de Stallone, e guerrear, porque, meu irmão, assim como tá, não dá pra ficar. Muitas, muitas independências. Toda independência que surgiu geralmente foram a custo de muito sangue. Sangue que deu até o joelho, né? Por exemplo, a América era dividida em duas, né? A América do Norte e a América do Sul, né? Os Estados Unidos ali. Mas para os Estados Unidos ter essa formação aí, houve um grande derramamento de sangue, uma guerra quase que incalculavelmente gigante, meu irmão, de tempo. Durou quase 10 anos, sei lá, nesse quantos anos durou, mas foi muita gente morrendo. Por quê? Porque tem gente mesmo que não aceita. Tem um lado que quer conquistar, tem outro que não aceita ser conquistado. Sabe? É você impor sobre a pessoa o que você quer. E a pessoa, para aceitar, você tem que mexer, manipular, condicionar a pessoa aquilo ali. Como? De que forma e maneira? Usar versículo bíblico. Não, rapaz, Deus vai te dar um... Só que hoje em dia, meu irmão, ninguém tá mais besta, não. Em muitos países que surgiu muito por conta de guerra. E de grandes mortes, sabe? E derramamento de sangue. Muita gente caiu no campo de batalha ali para poder... Você vê o que é que está acontecendo na Ucrânia, né? Um país que não quer, sabe, fazer parte da Rússia, mas a Rússia quer anexar, né? Quer anexar aí a Ucrânia. E o que é que os ucranianos estão fazendo? Estão saindo porque eles não querem ser anexados pela Rússia. Então o que é que vai acontecer? Uma guerra. E o que é que uma guerra traz? Derramamento de sangue, morte. Mas se você for chegar para os ucranianos, não, rapaz, o que era usado antigamente era assim, né? Não, rapaz, Jesus vai voltar, sabe? Jesus sofreu na cruz e tal, o amor, que isso, que aquilo, que pereguedê, caixa de fósforo, pé de porco, é mocotó. Se considerar como tal, você ficar santinho aí, quietinho aí, que você vai ter, sabe, você vai ter uma mansão no céu. E aqui? Como é que vai ficar os filhos dele? Sabe? Hoje nós estamos aqui muito por conta de que pessoas do passado melhoraram o nosso presente. Sabe? Pessoas do passado melhoraram o nosso presente. Como diz uma frase, né? Uma geração planta a árvore e a outra fica na sombra, meu irmão. Aqui ficar na sombra não plantou a árvore. Foi uma geração antes dela que plantou a árvore para ela ficar na sombra. Tipo assim, você faz uma casa para seu filho morar. Mas se você não lutar, seu filho não vai ter uma casa para morar, meu irmão. Aí chega um religioso e fala, não, rapaz, você tem que vender esse terreno a mim porque você vai ter sabe, uma mansão no céu. É mentira, pô. A Bíblia diz que a letra mata. E é contra isso que eu falo. É nesse exato momento que vai surgir o quê? Os rebeldes. Esses rebeldes, eles são de suma importância. Você vê que o próprio Jesus, né? Ele veio realmente, Jesus tinha a missão dele, né? Tudo bem. Jesus, ele realmente tinha a missão dele. Nosso Senhor e Salvador Jesus tinha uma missão aqui.
para a honra e glória do Deus Pai, sabe? E do Deus Filho, sabe? Jesus tinha uma missão. Porém, naquele cenário ali onde Jesus estava, a Judéia era como que fosse ali um município, né, vassalo do Império Romano, sabe? Ele era como se fosse uma microcolônia do Império Romano ali, né? A Judéia, que era repartida em uma espécie de teocracia, né? Que era 4 espécies de reis, que era filho de Herodes o Grande, que teve 4 filhos, e esses 4 filhos, na verdade, cada um ficou com uma parte ali, administrando ali a Judéia, né? Uma parte ficou com a parte do sul, do norte, os filhos de Herodes, sabe? Herodes Filipe, Herodes isso, Herodes daquilo. E teve um que, na época de João Batista, merendou a mulher do outro aí, que João Batista até reclamou. Então, pessoal, na época de Jesus surgiu um grupo ali chamado de Herodianos, sabe? Que era um grupo rebelde, era uma espécie de Talibã ali, né? Era uma espécie de Hezbollah muçulmano. Era uma espécie de grupo terrorista que não aceitavam o domínio dos romanos sobre os judeus. E eles esperavam o Messias, eles esperavam o Cristo. Cristo esse que, quando veio de forma muito mansa. Veio como um cordeiro. Não veio como a escritura apontava, né? Como o novo Davi, com vestes talares, com grande número de serviçais para poder o servir, com glória, com fama, com poder, com punho e espada nas mãos, com escudo, sabe? E cavalos e cavaleiros de guerra. Eles esperaram um Cristo assim, libertador, um novo Davi, coisa que não veio porque a letra mata. Eles se apegaram à letra e acabaram se lascando em banda. Quando Jesus apareceu, ninguém nem notou, meu irmão. Jesus veio com as vestes dele simples, sucateadas, sabe? Escaldada do sol, desfigurado o seu rosto, seu cabelo, né? Daquele sol escaldante. E eles nem perceberam. O João Batista veio e batizou Jesus. Por que eles não perceberam? Por quê? E crucificaram Jesus? Porque eles esperaram um novo Davi, um homem poderoso, coisa que não aconteceu porque a letra mata. E nessa que a letra mata, o que foi que aconteceu? Que Jesus veio, foi crucificado, ressuscitou, ascendeu aos céus, voltou, e até hoje eles estão esperando Jesus, os judeus. Hoje eles já até mudaram, né, um pouco de ideia, porque o tempo faz mudar. Eles estão muito céticos acerca disso aí. E é isso, pessoal, que eu falo a você. A Bíblia diz que a letra mata, mas a letra mata, porém, os líderes religiosos já se apoiaram muito, sabe? Já pegaram muito o gancho aí da letra para poder escravizar países, sabe? Populações e multidão de gente com um versículo só e dando céu a todo mundo e dando promessa a todo mundo, vendendo fé para todo mundo, coisas que na verdade a Bíblia nem está falando isso. Eles interpretaram da forma e maneira que eles queriam, manipularam, manobraram a mente do povo, se beneficiaram, porque a equação da morte sempre aconteceu. E o que é a equação da morte? Sai tudo do povo para os bolsos dele, mas não são um centavo dele para o bolso do povo, tá entendendo? Então a letra mata, meu irmão. É nessa hora que tem que surgir o quê? Um Zumbi dos Palmares. É nessa hora aí que tem que surgir o quê? Um Martin Luther King. É nessa hora que tem que surgir o quê? Um Mahatma Gandhi. Homens que lutaram pelo seu povo, sabe? Porque na época de Jesus, como eu falei a você, tinha um grupo chamado de Herodianos, onde Barrabás fazia parte. Ele era um grupo de frente de libertação do povo judeu, onde eles não aceitavam se submeter àquele império romano. E muitos deles eram mortos, mas também muitos deles matavam. E Barrabás era integrante desse grupo terrorista aí, de libertação. E eles não iam muito com a cara de Jesus, porque Jesus era um cara muito manso. Era uma pessoa muito mansa, sabe? Jesus era diferente demais. A questão de Jesus era mais o amor, tal, mas Jesus ele tinha propriedade para falar isso. Sabe? Jesus tinha propriedade para falar isso. Então assim, pessoal, a letra mata. Então, liberte sua mente de determinado tipo de medo, sabe?
O medo só faz você caminhar para trás e te escravizar. E eles usam de maldade, eles usam a palavra, sabe? Eles usam Deus, eles tentam manipular, sabe? Mas não se permite isso acontecer. Confie nas promessas de Deus, confie em Deus e não se apegue aí à letra, porque a letra desses caras só faz escravizar o povo. Que Deus continue nos abençoando.